O convidado do Saúde em Foco, desta vez, é o médico Marcelo Henrique de Oliveira. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Clínica Médica pelo Hospital João 23, em Belo Horizonte, especialista em Gastroenterologia pelo Hospital Governador Israel Pinheiro, o IPSENG, em Belo Horizonte, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia, professor da Faculdade de Medicina aqui de Barbacena e capitão médico da ativa da Força Aérea Brasileira. Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao canal BOL. Boa noite, Ricardo. É um prazer. Gostaria de início aí de agradecer o honroso convite, né, para falar de um tema que é bastante, a gente vai ver ao longo da conversa, bastante prevalente, né, muito frequente, aí, não só no consultório de gastroenterologia, mas com cardiologista, com clínico geral, com endocrinologista. Então vai ser um prazer conversar contigo. Então, o nosso assunto, né, popularmente é chamado de gordura no fígado, mas o nome científico, o nome correto é esteatose hepática. Doutor, vamos começar então conversando sobre o que é a esteatose hepática. Então, Ricardo, esteatose hepática, então, realmente é um nome, vamos dizer, bonito, né, que a gente dá para gordura no fígado. Então, nessa condição existe um excesso, né, um acúmulo excessivo de gordura na célula do fígado, que é chamado de hepatócito, né, e esse acúmulo de gordura no fígado pode gerar, né, pode evoluir no paciente com fibrose, né, que são cicatrizes no fígado, com atividade inflamatória, e vamos dizer, o fim dessa doença, né, o caminho final da fibrose é a cirrose hepática. Né, daí a importância, um tema que há muito tempo já foi, praticamente a gente não dava tanta importância, né, e a gente se preocupa bastante, né, por conta de ser uma doença que pode ter essa evolução aí até a cirrose hepática e até o hepatocarcinoma, né, que é o câncer no fígado. É importante a gente colocar que a esteatose hepática, então, é a maior causa de procura ao hepatologista, né, que é o médico especialista em fígado, né? A hepatologia, só lembrando, a área de atuação da gastroenterologia, o médico que se especializa nas doenças do fígado, e a gente sabe que cerca de 20%, né, da população mundial, 20 a 30%, acredita-se que um a cada 3 adultos, né, tem esteatose hepática. Né? Então, realmente é a doença aí mais comum do fígado. É importante já a gente salientar também que a esteatose hepática, apesar dela, hoje a gente separa em dois grandes grupos, aquela que é ligada ao álcool, né? O álcool é um gerador, a gente vai ver mais à frente, de esteatose, de gordura no fígado, mas a gente vai se hoje a conversar muito sobre o que a gente chama de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Onde o fígado ele é um componente, vamos dizer assim, hepático do que a gente chama de síndrome metabólica. Então, por que esteatose hepática é tão comum? Né? Por que a gente deve conversar sobre isso? Porque esteatose hepática é uma epidemia mundial, porque está ligada a duas doenças que são epidemias mundiais, que é a obesidade e o diabetes mellitus. Né? Então, a esteatose hepática ela costuma estar dentro desse pacote, né, de síndrome metabólica, né? Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas é bom a gente frisar que o contexto clínico, geralmente, de um paciente com gordura no fígado, é um paciente com sobrepeso, obesidade e um paciente hipertenso. Daí, no início, eu ter falado que, né, muitas vezes esse paciente ele não vai chegar ao hepatologista, muitas vezes ele chega ao clínico geral, né, ele pode procurar ali o cardiologista, pode ser um paciente que está com endocrinologia, né, pode ser um paciente diabético, mas é um tema realmente de bastante relevância, né, por se tratar aí realmente da doença mais comum do fígado, né? Até os números são realmente de fazer com que a gente tenha muita atenção, né? Entre os adultos, pelo menos 1 a cada 3 tem esteatose hepática. Mas quais são as causas, doutor, da esteatose hepática? Então, Ricardo, como eu disse, primeiro a gente
quando a gente atende um paciente com esteatose hepática, né, a gente procura conversar com o paciente, por exemplo, a quantidade de álcool, né? A gente sabe que o álcool é um gerador de esteatose. Então, o mecanismo de lesão no fígado do álcool, né, ele pode gerar esteatose. Então, de início, a gente afasta algumas causas, como o álcool, medicamentos, né? Existem alguns medicamentos. Isso é importante que o médico, durante a anamnese, né, a entrevista médica ali, ele pergunte ao paciente. A gente sabe que algumas drogas, né, por exemplo, tamoxifeno, que é uma droga usada no câncer de mama, né, a amiodarona, existe uma série de medicamentos que podem prednisona, corticoide, né, pode levar a um acúmulo de gordura no fígado. Por exemplo, hepatites virais, a hepatite C, né, uma doença que também pode gerar esteatose, mas o que a gente vê na prática realmente é em esteatose hepática, e esteatose hepática fazendo parte desse contexto que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, comumente esses pacientes são pacientes com sobrepeso ou obesidade, né? Pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que têm dislipidemia, né? Elevações aí do colesterol, do triglicérides. Então, o que a gente vê mais comumente na prática né, a esteatose ligada a um contexto de síndrome metabólica, né? E síndrome metabólica reforçando essa condição, né? Esse pacote aí que vem junto, obesidade, sobrepeso, elevação do colesterol, triglicérides, diabetes, hipertensão, né? Esse costuma ser o contexto clínico aí do paciente com esteatose hepática. Pois é, mas assim, imaginando que ele venha realmente, como você muito bem disse aí, sobre esse pacote, né? Mas tem sintoma? Como é que a gente sabe, né? Porque como é que há eu vou procurar um médico, mas o que eu senti para poder imaginar que seja e onde eu vou? Como é que a gente pode fazer? A sua pergunta é interessante pelo seguinte, no consultório eu costumo conversar com os pacientes a seguinte frase: o fígado, a princípio, é um órgão que sofre calado. Tá? Então, é importante entender isso porque a imensa maioria das doenças do fígado, e aí não só a esteatose, por exemplo, as hepatites virais, né, a própria lesão pelo álcool no fígado, costumam ser silenciosas, ou seja, a maioria imensa desses pacientes são assintomáticos. Então, normalmente, a esteatose hepática costuma ser um achado, né? Ou é um achado, por exemplo, de um exame de imagem, né? Então o paciente ele foi fazer, hoje a gente sabe que a disponibilidade de exames de imagem, por exemplo, o ultrassom, é bastante alta, então o paciente às vezes ele foi fazer um ultrassom por um determinado motivo, né? E encontrou lá que ele tinha gordura no fígado, né? Outra condição que a gente vê muito na prática é o paciente que foi ser avaliado, por exemplo, com alteração de enzimas do fígado, né? São as chamadas TGP, a TGO, né? E aí acabou se descobrindo que esse paciente tinha esteatose. Então, vale a pena frisar que a imensa maioria dos pacientes são assintomáticos, não tem nenhum sintoma. Quando a gente vê alguns sintomas, são sintomas normalmente inespecíficos. Então, uma fadiga, quando o fígado está aumentado de tamanho pelo excesso de gordura, isso pode levar a algum desconforto ali no abdômen, né, no quadrante superior direito do abdômen, que é onde fica o fígado, mas, a princípio, a imensa maioria desses pacientes não sentem nada, né, são assintomáticos. Então, a gente deve ter cuidado, né, com isso, porque o fígado realmente é um órgão que sofre calado. Então, o fígado, quando ele dá as caras, pode ser que a gente já esteja diante de alguma doença avançada, né, e como eu disse também na introdução, esteatose hepática é uma causa muito bem documentada de cirrose hepática. Muitas das cirroses hepáticas aí do passado, que a gente chamou de criptogênica, que era cirrose criptogênica, é quando eu não tenho a causa para a cirrose, e a população ela acredita que somente o álcool leva a cirrose. Hoje a gente está conversando aí de uma doença importante que leva a cirrose, né? Para a gente ter ideia, nos Estados Unidos a esteatose hepática já é a segunda maior causa de transplante de fígado, então a gente deve valorizar o que a gente está conversando hoje. Realmente a maioria dos pacientes são assintomáticos. Acontece, às vezes a gente atendeu o paciente já numa fase de cirrose hepática, e aí esse paciente tem sinais e sintomas relacionados à cirrose. Mas, a princípio, aí, mais de 90%, 95% dos pacientes são assintomáticos. Claro.
Agora, doutor, então, assim, a gente imagina que, né, até para poder chegar à causa e descobrir como é bastante complicado. Quais seriam os exames, né? Como é que o senhor consegue diagnosticar essa gordura no fígado, né, que chama esteatose hepática, né, pelo nome científico? Isso aí. Bom, o diagnóstico normalmente ou ele é um achado incidental, então, como eu disse, muitas vezes é muito comum a gente receber no consultório aquele paciente que foi fazer um ultrassom, né, de abdômen por outro motivo e encontrou lá uma gordura no fígado, né? O fígado no ultrassom ele fica mais claro, mais branco, né? Um fígado mais hiperecogênico. E aí a gente vai investigar, né, e realmente trata-se de um paciente com esteatose hepática, ou esse diagnóstico ele pode surgir através da investigação, por exemplo, da alteração de enzimas do fígado, né? Então, o fígado tem duas enzimas importantes, né, que são a TGO e a TGP. Então, muitas vezes a gente vai investigar causas aí de elevação de enzimas no fígado, de elevação de TGP, por exemplo, ou existe uma outra enzima chamada gama-GT, né, que é uma enzima também que pode se elevar em pacientes com esteatose hepática, se eleva uma série de outras condições também, como, por exemplo, o álcool. A gente acaba investigando e chega ao diagnóstico de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Então, no diagnóstico, cabe ao médico também afastar o álcool, né? A gente está conversando aqui hoje sobre, né, doença hepática, o fígado gorduroso não alcoólico. Lembrando que o álcool, ele é um mecanismo de lesão, ele leva a esteatose. Então, eu vou afastar, né, que esse paciente não tem um consumo de álcool a ponto de levar a esteatose, né? Quando esse paciente se apresenta com alguma elevação de enzimas do fígado, é importante que o médico, né, ele afaste outras doenças que acometam o fígado também, né? Então, por exemplo, as hepatites virais, as doenças autoimunes do fígado, né? Sobrecargas do fígado, por exemplo, de cobre, ferro. Então, a gente faz essa investigação inicial, né, afasta outras condições e se chega ao diagnóstico de esteatose hepática. Porém, Ricardo, é importante a gente deixar claro o seguinte: no espectro de doença daquele paciente que tem um fígado gorduroso, então aquele paciente com esteatose hepática, hoje a gente sabe que nós temos dois subgrupos de pacientes. Então, a gente tem aquele grupo de paciente que tem esteatose pura, então ele tem gordura no fígado, porém ele não tem nem atividade inflamatória e nem fibrose. Então, fibrose são cicatrizes no fígado, né? O estágio final dessa fibrose é a cirrose hepática, né? Então, além de ser importante que a gente dê o diagnóstico de gordura no fígado, de esteatose hepática, é importante que eu identifique se esse meu paciente, ele é um paciente que só tem gordura no fígado, ele tem esteatose pura, que parece ser um grupo de pacientes que evolui muito bem, tá? Ou se ele é um paciente que já tem o que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. Então, já existe alguma atividade inflamatória e já existe ali fibrose. Esse paciente realmente, talvez seja um paciente interessante para o hepatologista realmente acompanhar. Bom, e aí é uma pergunta, né, que poderia surgir aí, né, e a gente ter a oportunidade de esclarecer a população, seria, puxa, mas como identificar, então, esse paciente que já tem atividade inflamatória e fibrose? Bom, é importante a gente deixar claro o seguinte: a elevação de enzimas do fígado não necessariamente tem correlação com a atividade inflamatória e fibrose. Por exemplo, você pode ter esteatose hepática, ter elevação da TGP, da TGO, das enzimas do fígado, e ter esteatose pura. Assim como eu posso ter um paciente que já tem fibrose e tem enzimas do fígado normais. Bom, antigamente, aí, né, há pouco tempo, a gente, para fazer esse diferencial, Ricardo, a gente tinha a biópsia do fígado, né? Então, a gente precisava fazer uma biópsia ali, que ainda é o considerado padrão ouro, tá? Para esse diagnóstico de esteatohepatite, né? Porém, a gente tem que pensar que é um exame invasivo, né? O exame ele é feito com agulha, não é uma agulha muito pequena,
É um exame seguro, é feito guiado, geralmente hoje em dia guiado por ultrassom, por imagem, mas a gente tinha alguns problemas com a biópsia, né? Então, além de ser um exame invasivo, a gente avalia uma área muito pequena do fígado, né? Então, hoje em dia, nós temos oportunidade de utilizar exames como, por exemplo, a elastografia hepática. Então, a elastografia é um exame de ultrassom, é um exame não invasivo, parece muito com o ultrassom convencional. E, Ricardo, é importante deixar claro que o ultrassom convencional, ele não é capaz de me identificar se esse paciente tem ou não esteatohepatite. Então, a todo momento eu estou falando que é importante eu identificar se esse paciente tem esteatose pura ou se ele já caminha com fibrose. Então, para isso, hoje em dia, a gente tem esse exame que é bastante acessível, que é a elastografia, que pode ser feita tanto por ultrassom quanto por ressonância. É um exame hoje já bastante acessível à população e ele me dá essa condição de me informar se esse paciente ele tem realmente esteatose pura ou se ele já é um paciente evoluindo com fibrose, né, e que eu preciso realmente acompanhar esse paciente mais de perto, ok? Doutor Marcelo, veja bem, essa doença tem uma evolução, porque eu acho que o fim acaba sendo lá a cirrose hepática, mas ela tem um caminho? Como é que é isso no organismo do homem, né, do ser humano? Então, excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, nós temos dois problemas aí, né, duas atenções que a gente tem que dar ao paciente. Primeiro é o risco da própria doença do fígado, né? Então, como eu disse, o paciente ele pode ser que tenha só gordura no fígado, isso é a maioria dos pacientes, também vale a pena deixar claro, né? Somente em torno ali de 30% dos pacientes com esteatose vão evoluir com esteatohepatite, ou seja, vão inflamar o fígado, desenvolver essas cicatrizes, que são a fibrose, né, correndo o risco, esses com esteatohepatite, da doença hepática progredir até a cirrose hepática e ao chamado carcinoma hepatocelular, que é o câncer do fígado, né, o câncer primário, o câncer surgindo no fígado. Normalmente esse câncer no fígado ele aparece em cima de um fígado cirrótico. Então, o paciente ele acaba desenvolvendo um quadro de cirrose e aí tem um maior risco de desenvolver o carcinoma hepatocelular. Apesar de em pacientes com esteatohepatite, o paciente pode desenvolver um câncer no fígado sem ter passado pela cirrose. Porém, um outro dado, Ricardo, que vale a pena destacar também é o seguinte: a maior causa de mortalidade nos pacientes com esteatose hepática é doença cardiovascular. Então, vamos lembrar que, geralmente, o contexto do paciente com esteatose hepática é o contexto de um paciente com síndrome metabólica. Então, esse paciente ele tem outros fatores de risco cardiovascular. Por exemplo, obesidade, alterações no colesterol, hipertensão, diabetes. E hoje a gente sabe, então, que a maior causa de mortalidade é a doença cardiovascular, ou seja, no tratamento do paciente, a gente pode conversar mais agora à frente, eu vou ter que abordar isso também com esse paciente, quer dizer, eu tenho que explicar para ele que ele tem o risco tanto da doença do fígado progredir, o esteatohepatite, cirrose, o carcinoma hepatocelular, mas a gente tem que se preocupar e muito com a elevação do risco cardiovascular, né, para que eu minimize isso e não deixe esse paciente, por exemplo, acabar indo a óbito por um AVC, né, indo a óbito por um infarto agudo do miocárdio, que a gente sabe que é o que mais mata, né, é a maior causa de mortalidade nesses pacientes aí com gordura no fígado. Ok? Entendo. Agora, bom, a gente imagina, né? Tem a evolução, tem as causas da doença, tem tudo, e até como ela é diagnosticada. E eu queria perguntar, então, como é que é feito o tratamento nesses casos aí de esteatose hepática. Ok. Bom, Ricardo, vamos trabalhar com o seguinte. Primeiro, é importante que a população entenda que até hoje, até a data de hoje, não existe uma droga, um tratamento específico para esteatohepatite, para esteatose hepática, ok? Então, para a doença hepática gordurosa não alcoólica, não existe um medicamento ainda específico que haja
né, sob esteatohepatite. Então, o que a gente precisa trabalhar com esses pacientes? Primeiro, o pilar do tratamento, não tenha dúvida, é atividade física e perda de peso. Então, os pacientes com esteatose hepática que tenham sobrepeso ou obesidade precisam perder peso. Essa perda de peso não é nada inatingível, digamos assim. Para a gente ter uma ideia, a gente tem trabalho, por exemplo, mostrando que os pacientes que têm esteatose pura, a perda de 5% do peso é ótimo para esse paciente. Tá? Aqueles pacientes que já têm esteatohepatite, ou seja, são pacientes que já estão caminhando, né, com a doença mais avançada, com fibrose, esses pacientes perdendo 7 a 10% do peso, isso também já leva a uma melhora expressiva do fígado, inclusive uma melhora histológica, que a gente chama. Então, se eu pegar um pedacinho do fígado e colocar no microscópio, aquela fibrose, ela pode regredir. Né? A gente tem pacientes, eu tenho pacientes no consultório que perderam peso, né? Tomaram atitudes aí de mudança no estilo de vida, né? E mudar o estilo de vida, você sabe que não é tão simples, né? A gente precisa motivar esses pacientes, né? Então, o paciente precisa ser motivado e saber que ele não precisa perder uma quantidade tão expressiva para que ele já tenha uma melhora no fígado, né? Inclusive com regressão de fibrose, tá? Então, o pilar realmente do tratamento é a perda de peso, nessa quantidade que eu falei, 7 a 10% para aqueles pacientes que têm esteatohepatite, mudar do estilo de vida, do tipo atividade física, né? Então, pacientes que têm esteatose hepática devem ser estimulados à atividade física. Essa atividade física é em torno de 150 a 250 minutos por semana. Isso é mais ou menos fazer uma atividade física de 30, 40 minutos por dia, né, todos os dias da semana. A gente deve estimular esses pacientes a reduzir, por exemplo, o consumo de frutose. A frutose é o açúcar que existe nas frutas, né, porém, o xarope da frutose é usado para adoçar, por exemplo, refrigerante, né, suco de caixinha. Então, a gente incentiva esses pacientes realmente que retirem isso da dieta, né? Aliás, isso não faz bem para nada, né? Mas refrigerante, então, suco de caixinha tem muita frutose, né? E a frutose realmente é um açúcar aí ruim, né? Envolvido aí na esteatose hepática. A gente deve abordar com esses pacientes os outros fatores de risco cardiovascular. Então, como eu disse, a maior causa de mortalidade nesses pacientes é doença cardiovascular, ou seja, esse paciente deve estar com a pressão arterial dele bem tratada, se hipertenso, né? O paciente diabético deve estar com a glicose muito bem controlada, se diabético, né? O colesterol, o triglicérides deve ser bem controlado, então isso também deve ser abordado. Daí a abordagem, muitas vezes, ela é multiprofissional. Né? Então, isso é algo, hoje em dia, muito discutível, muito bom na medicina. Né? O médico ele não trabalha sozinho. Então, muitas vezes, lá no consultório, né, o hepatologista, eu preciso da ajuda da nutricionista, né, do nutricionista, eu preciso da ajuda do cardiologista, né, do endocrinologista, está todo mundo aí envolvido em esteatose hepática. Com relação ao tratamento medicamentoso, antes de eu falar o medicamentoso, Ricardo, é interessante ressaltar aqui, existe uma relação muito boa entre o fígado e café. Né? Existe interessante, né? A gente já sabia isso para hepatite C, e houve um artigo publicado na Hepatology, que é uma revista de renome na hepatologia, em 2012, e mostrou que o café e o fígado, né, esteatótico, né, o fígado com gordura, eles combinam muito bem. Né? Então, a gente, se não houver nenhuma contraindicação aí, né, porque às vezes a gente pega um paciente que tem esteatose, mas tem doença do refluxo associada, e aí não dá para ficar tomando muito café. Mas a gente sabe que, se não houver problema, o café e o fígado aí, eles andam muito bem. Existe trabalho mostrando, inclusive, assim, diminuição na progressão da fibrose hepática nesses pacientes. Então, essa relação é muito bem-vinda.
Em relação ao medicamento, como eu disse, Ricardo, a gente não tem nada assim específico, né? A gente hoje basicamente trabalha com 3 drogas, né? A pioglitazona e a liraglutida são 2 remedinhos que são usados aí no diabetes mellitus, né? Então, para pacientes com esteatose hepática que tem diabetes, a gente pode usar. Só lembrando, os medicamentos eles foram estudados em pacientes que já têm fibrose avançada, então ele só existe benefício, né? Sentido a gente usar essas drogas em pacientes que já têm esteatohepatite, não aquela maioria dos pacientes tem esteatose pura, tá? E existe também a vitamina E, que é uma droga também que pode ser avaliada aí pelo seu médico, né? Pelo gastro, pelo hepatologista, que pode ser usada em pacientes não diabéticos. Essa droga não foi estudada em pacientes diabéticos, mas com pacientes não diabéticos com fibrose avançada, a gente pode considerar também de utilizar esse tipo de droga. Mas volto a frisar que realmente o pilar do tratamento é perda de peso e atividade física. O paciente deve focar nisso aí, né, porque isso leva a melhora histológica. Isso aí não somente retira a gordura do fígado, mas naqueles pacientes que já têm fibrose, né, que já possam estar caminhando ali em direção até a cirrose hepática, esses pacientes regridem essas cicatrizes, regridem a fibrose hepática. Ok? Claro. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aí sobre essas questões envolvendo o que comumente as pessoas chamam de gordura no fígado, mas que agora a gente tem um conhecimento melhor, sabendo as causas, sabendo como é diagnosticado, como é que pode ser feito o tratamento também, e que foi de grande valia, certamente, aqui para o nosso canal, que envolve aí as informações sobre saúde. Muito obrigado, doutor. Ricardo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Me coloco à disposição aí para outras oportunidades. Foi um prazer enorme falar contigo. A gente agradece e não dispensa, não. Ao contrário, a gente já combina já à frente de fazer outras né, matérias e gravações a respeito de outros assuntos envolvendo a sua especialidade. Se você gostou desta entrevista, dê um like no nosso canal e também não esqueça de se inscrever para receber as notificações assim que elas forem postadas. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.